Caros irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, nos dilate a capacidade de expressão e de compreensão. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estudos. Em segundo, agradecer aos irmãos do Centro Espírita Portal da Luz, de Rondinha, pela oportunidade que me dão de podermos juntos estudar acerca do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, para estudarmos acerca da doutrina dos Espíritos. Queridos irmãos, um feliz 2021 para todos, que possamos, neste ano de 2021, nos tornarmos pessoas melhores, mais cônscios da responsabilidade que temos perante esta reencarnação, que possamos ser mais cordatos, mais solidários, mais fraternos com todos aqueles com quem jornaleamos no dia a dia. Muita paz. Escolhemos para o tema de hoje, para a nossa conversa, o tema A Cura. Esse título, A Cura, é de uma crônica de Humberto de Campos. Antes de, então, iniciarmos, vamos ver quem é Humberto de Campos, para que a gente conheça Humberto de Campos. Humberto de Campos, seu nome completo é Humberto de Campos Veras. Ele nasceu numa pequena localidade do interior do Maranhão. Na época, quando ele nasceu, em 25 de outubro de 1886, se chamava Piritiba. Hoje leva o nome de município Humberto de Campos. Ele é de uma família bem pobre, foi um menino pobre. Estudou com muito esforço e sacrifício. Aos 5 anos, ele já era órfão de pai. Nas suas memórias, ele conta alguns episódios que deixaram sulcos profundos na sua alma. Depois que passou a infância, tempos depois, ele mudou-se para o Rio de Janeiro, então capital da República na época, onde se tornou famoso, brilhante jornalista e cronista perfeito. Suas páginas foram colunas em todos os jornais importantes do país. Ele, à época, participou, conversou com Rui Barbosa, fazia parte daquela turma. Ele dedicou-se inteiramente à arte de escrever. E por isso, por causa daquela época, escrever não dava muitos recursos financeiros, ele vivia sempre, como nós dizemos hoje, sempre na pendura, sempre faltando dinheiro. Daí, em certa altura da sua vida, quando as suas reservas financeiras estavam se acabando, não tinha, ele resolveu mudar de estilo. Então, daí adotou o pseudônimo de Conselheiro XX e escreveu uma crônica chistosa, engraçada, a respeito de uma figura iminente daquela época, Medeiros de Albuquerque. E se tornou assim, esse Medeiros se tornou o motivo de riso, de zombaria e de chacota de todos os cariocas, por vários dias. E o conselheiro feriu fundo o orgulho e a vaidade de Medeiros, colocando na boca do povo os argumentos que todos desejavam dizer contra o Albuquerque, só que não tinham voz. E ele, como pseudônimo, falando no anonimato, a crônica ele pôde dizer tudo aquilo que o povo queria dizer pelos mau comportamento de Medeiros e Albuquerque. Então, isso fez para ele, ali, assim, ficou muito conhecido. Então, ele ficou famoso por essas contas. E aí o tempo passa. Ele manteve aquele seu estilo, foi aprofundando cada vez mais. Ele, na época, se tornou para alguns como se fosse imortal. Tá? Na Academia Brasileira, como se fosse imortal, saciando o paladar de toda uma mentalidade que desejava mais liberdade de expressão. Queriam falar mais, todo mundo queria. Quando adoeceu, ele modificou completamente seu estilo.
sepultou o conselheiro XX e das cinzas, qual fênix luminosa, nasceu outro Humberto, cheio de piedade, de compreensão e entendimento para com as fraquezas e sofrimento do seu semelhante. A alma sofredora do país buscou avidamente Humberto de Campos e dele recebeu consolação e esperança. Eram cartas de dor e desespero que chegavam às suas mãos pedindo socorro e auxílio. E ele, tocado nas fibras mais sensíveis do coração, a todos respondia em crônicas, pelos jornais, atingindo milhares de leitoras em circunstâncias idênticas de provações e lágrimas. Fez-se amado por todo o Brasil, especialmente na Bahia e São Paulo. Seus padecimentos, contudo, aumentavam dia a dia, já parcialmente cego, submetendo-se a várias cirurgias, morando em pensão, sem o calor da família. Sua vida era em si mesmo um quadro de dor e sofrimento. Não desesperava, porém, e continuava escrevendo para consolo de muitos corações. A 5 de dezembro de 1934, ele desencarnou. Partiu, levando da terra amargas decepções. Jamais o Maranhão, sua terra natal, o aceitou. Seus conterrâneos chegavam mesmo a hostilizá-lo. Passaram-se só 3 meses da sua desencarnação, retornou do além, através do jovem médio Chico Xavier, que àquela época contava com 24 anos de idade. Somente, e começou a escrever, sacudindo o país inteiro com suas crônicas do além-túmulo. Os jornalistas pela rua saíam gritando extra, extra, mensagens de Humberto de Campos depois de morto. E o povo lia com sofreguidão. Agripino Greco e outros críticos literários famosos da época examinaram atenciosamente a produção de Humberto, agora no além, e atestaram a autenticidade do estilo. Só podia ser Humberto de Campos, afirmavam eles. Começou, então, uma fase nova para o espiritismo do Brasil. Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira ganharam notoriedade. Vários livros foram publicados, mas aconteceu o inesperado. Os familiares de Humberto de Campos moveram uma ação judicial contra a Federação Espírita Brasileira, exigindo os direitos autorais do morto. Tal foi a encrenca, a celeuma, que o histórico de tudo isso está hoje registrado num livro cujo título é A Psicografia ante os Tribunais, escrito pelo Dr. Miguel Timponi. A federação ganhou a causa. Humberto de Campos, constrangido, ausentou-se por largo período e, quando retornou a escrever, usou o pseudônimo Irmão X. Agora ele, o Irmão X. Então, nessas duas fases do além, ele trouxe, pela mediunidade de Chico Xavier, 12 obras. A mais monumental, que todo mundo deve conhecer, que veio a público em 1938, 1938, é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, assim, vocês conheceram um pouco a respeito de quem foi Humberto de Campos. Tá? Então, sua maneira de escrever, muito bom. E é baseado numa página do seu livro Estante da Vida, esse livro aqui. Todo mundo deve estar vendo, Estante da Vida, que tem uma página com o título A Cura. Nessa crônica, Humberto de Campos, Irmão X, faz uma crônica envolvendo um doente, um mensageiro do Evangelho e um fazedor de milagres. Começa ele assim: encontraram-se um dia o mensageiro do Evangelho e o fornecedor de milagres ao pé do homem doente
que rogava por socorro, e travou-se entre eles curioso debate. O homem doente falava: ai de mim, a enfermidade me devora, e além disso, inteligências transviadas me atormentam a vida. Amparai-me, por amor de Deus. Meus irmãos, quando vocês escutam isso, não se lembra de alguém? Não se lembra de nós mesmos? Principalmente nós homens, que qualquer dorzinha já ficamos todos chorões, culpamos todo mundo, acha que o mundo vai acabar. Basta uma unha encravada e nós homens, então, nos desesperamos. Assim estava esse nosso irmão aqui que levamos, vamos na nossa crônica, no nosso debate, vai ser o homem doente. Quando o homem doente então faz, ai de mim, a enfermidade me devora, o mensageiro do evangelho vem em seu auxílio e diz: antes de tudo, tem paciência, meu filho. A passo e passo, Jesus refará tuas forças. Não esqueças que te achavas no mundo espiritual, lá na erraticidade, antes de tua reencarnação. Estava agoniado, qual te vês agora, e que por este motivo, antes da tranquilidade para o corpo, importa a segurança da alma. Sofrimento é caminho para a verdadeira restauração. Meus irmãos, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 132, ele pergunta aos espíritos superiores qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer, sofrer no sentido de experienciar, de passar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim. Visa a encarnação ou de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Todos nós somos copartícipes da criação. Nós fazemos parte da criação, nós somos instrumentos da misericórdia de Deus. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Diz ainda mais os Espíritos Superiores: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, em sua sabedoria, quis que nessa mesma ação ele encontrasse um meio de progredir, de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da natureza, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Veja, meus irmãos, então, quando o mensageiro do evangelho explica que é preciso ele passar, que ao longo do tempo ele estava mal lá no plano espiritual, precisou reencarnar, veio nas condições que podia, conforme o seu merecimento, conforme o seu adiantamento moral evolutivo. E aí reencarna para passar. Mas termina o mensageiro do evangelho de dar essa informação, o fornecedor de milagres aparece. Ele diz: não, ninguém precisa solenizar o desequilíbrio. Eu dar-te-ei cura rápida. Olha lá, o fazedor de milagres. Oh, não, vou te dar cura já, fica rapidinho bom. O homem doente, então, vendo aquele debate, diz: necessito viver, preciso trabalhar. Vamos refletir um pouquinho a respeito do trabalho? Allan Kardec pergunta, na questão 674, 674, aos espíritos superiores se
A necessidade do trabalho é lei da natureza. Se todo mundo tem que trabalhar, se é uma lei. E os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Olha, meus irmãos, às vezes nós nos excedemos no trabalho, não porque precisemos tanto, mas às vezes porque queremos, por inveja, por vaidade, mais do que o que precisamos. E aí, em vez de trabalharmos aquilo só que o corpo suporta, que o instrumento aguenta, às vezes trabalhamos 12, 14, 18, 20 horas e vamos assim lesionando esse instrumento de trabalho que é o corpo. Mas Allan Kardec, não satisfeito com isso, ainda pergunta aos espíritos: por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais, ou seja, aquele serviço material, o pedreiro, o carpinteiro, o médico, o engenheiro, o motorista, só isso que é trabalho? Daí os espíritos respondem: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Olha, ó, o espírito trabalha assim como o corpo. E diz que toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. O que seria uma ocupação útil para aquele que não pudesse fazer uma atividade material? Quando nós lemos uma página de um livro para alguém que não sabe ler, está sendo um trabalho útil. Nós estamos auxiliando aquela pessoa. Quando nós ouvimos alguém com bom ânimo, ouvimos prestando atenção com o intuito de auxiliar, isso é trabalho. Quando nós oramos uma prece intercessória em benefício de alguém que sofre, isso é trabalho. Então, toda atividade útil é trabalho. O mensageiro do evangelho, depois que o fazedor de milagre diz: não, eu vou te dar cura rápido, não se preocupe, não. Ele diz: desfrutarás os dons da existência, com alegria e respeitabilidade. Ó, vamos desfrutar a existência que nós temos, a presente reencarnação, com alegria e com respeito, agindo e elevando em meio de teus próprios impedimentos, na mesma situação que nós estamos. Nós estamos nessa situação porque nós a criamos. Então, aqui nós temos que viver dessa forma e viver bem, com alegria, agradecendo a Deus pela oportunidade. E acrescenta o mensageiro do Evangelho: a dor ser-te-á mestra bendita. E quando se afasta de ti, quando ela for embora, ela vai te deixar precioso certificado de experiência. E isso nós já vimos, meus irmãos, cada um de nós já teve essa experiência. Quando passamos por alguma situação dorida, de sofrimento, de uma moléstia, de uma doença qualquer, nós, quando saramos, nós ficamos gratos. Vamos só para exemplificar que nós fiquemos coisa boba, coisa boba. Vamos dizer que nós pegamos assim uma infecção intestinal e ficamos mal em casa, muito mal. Aí, primeiro, nós já pedimos socorro para aqueles que convivem conosco, para nos tratar. E ali nós ficamos, todo amuado, principalmente os homens choram de montão, mas daí as mulheres, a esposa, a companheira, filho, quem for, enfim, quem estiver junto, vai auxiliando. E aos poucos nós nos recuperamos e voltamos à saúde. Quando voltamos, se somos gratos, nós, obrigado você que me auxiliou. Agradecemos aos médicos, à ciência, à medicina, que já descobriu medicamentos que nós tomamos e o corpo físico retoma a sua saúde. Então, nós saímos mais experientes. É isso que o mensageiro do Evangelho está dizendo, que depois de passar por essa experiência, nós saímos com certificado de experiência. Mas o fornecedor de milagre, escutando isso, ele não teve dúvida. Velharia, conversa fiada. Qualquer um pode se instruir sem dor.
o mensageiro do Evangelho, com muita calma, com muita tranquilidade, ele diz: unicamente quando haja construída a harmonia divina no mundo de si mesmo. Então, nós só vamos nos instruir para a felicidade futura, para o reino dos céus, quando construirmos em nós a harmonia divina. E vai nesse debate que está acontecendo, o doente chega e fala: dizei-me, quanto tempo há de dispor desse corpo? Todos nós queremos saber, né? Todos nós queremos saber quanto tempo mais eu vou ficar aqui, principalmente se eu estou doente. Se eu estou doente, eu já estou achando que vou morrer amanhã. Não tenho confiança. Mas aí o mensageiro do evangelho esclarece: nada menos de 80 anos. Ó, nada menos de 80 anos. Entretanto, nem sempre serás doente. Ó, o mensageiro do evangelho dando ali, mostrando para ele: tenha bom ânimo, você não vai ficar o tempo todo doente, você vai melhorar. A pouco e pouco recuperar-te-ás com o apoio do Cristo para encerrares dignamente a tua atual romagem terrena. Ó, veja, o homem estava doente lá no plano espiritual. Lá, estava mal. Ah, por favor, quero reencarnar. Reencarna, vem com alguns problemas de saúde. Aí aqui se desespera. E aqui o mensageiro do evangelho esclarece novamente: calma, você vai viver no mínimo 80 anos, vai se recuperar, a tua saúde vai se recuperar, desde que você, com o apoio de Jesus, seguindo as orientações evangélicas, vivendo, praticando o bem, amando o próximo, você vai melhorar. E daí vai poder concluir a tua tarefa, vai poder concluir aquilo a que você se propôs nessa presente reencarnação. Fornecedor de milagres, ouvindo isso, fala: por que não buscar a imediata libertação da dificuldade para melhor proveito do tempo? Veja, fico até imaginando essa cena assim, doente ali, um está oferecendo um milagre, vai sair bom já, daqui, sai andando, sai correndo, não vai ter problema. Mas o mensageiro do evangelho novamente explica por que acontece isso. E diz: o corpo que nós usamos, esse instrumento de trabalho, é reflexo do espírito. Se o espírito está doente, vai aparecer a doença no corpo físico. E muitas vezes, aquilo que interpretamos por exoneração da prova é desamparo moral. Essa questão de nós sabermos a respeito por que vemos, às vezes, doente, temos um corpo diferente, com algumas imperfeições? Por que ocorre isso? Não temos como abordar isso aqui nessa live. Mas eu digo aos irmãos que na segunda parte do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 7, que trata da volta do espírito à vida corporal, Allan Kardec vai tratar desse assunto, vai esmiuçar das questões 330 a 378. Aí nós vamos saber lá, nós vamos conhecer o gênero de provas que nós escolhemos, por que nós viemos nessa ou naquela situação, em função daqueles que nós já vivemos, dos compromissos que assumimos e das virtudes, das qualidades que pretendemos adquirir. O homem doente, escutando isso, que o corpo é reflexo do espírito, pergunta: que fazer? Quando ele diz que fazer, o fornecedor de milagres não perde tempo. Aceitar o prodígio que te oferto, lógico, eu te dou a cura. E o mensageiro do evangelho, esclarecendo de novo o doente, diz: que adianta restaurar brilhantemente o traje externo, sem extinguir a ferida que a roupa cobre? Ensinou-nos Jesus, diz o mensageiro do Evangelho, que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Meus irmãos, imaginemos a seguinte cena: nós, todo sujo de lama, porque fomos lá lidar, sei lá, no chiqueiro, lidar na lama, fazer buraco, estamos com o corpo todo sujo. Aí chegamos e colocamos um terno limpinho, novinho, escondendo a lama. Mudou alguma coisa? Não, não mudou. Nós só escondemos, o corpo está sujo. Assim é o espírito. Se estar só o corpo tudo perfeito, mas se o espírito não estiver limpo, estiver puro, não adianta nada. Assim esclareceu o mensageiro do Evangelho. Mas
o fornecedor de milagres, sempre querendo vender seus milagres e teoria, conversa piada, ficam só falando. Cada um deve cuidar do próprio bem-estar com a ligeireza possível. Olha, ele já dizem, cada um cuida do seu bem-estar, não interessa os outros. Mas daí o mensageiro do evangelho esclarece, só existe o bem-estar que a nossa consciência autoriza. Meus irmãos, nós sabemos quando estamos equivocados em relação às leis divinas, quando estamos cometendo infrações. Então, lembremos bem disso. Só estaremos bem física e espiritualmente quando estivermos em paz com a consciência. O homem doente aproveita aquele debate entre o fornecedor de milagres, o mensageiro velho, e pergunta: apesar dos vossos desacordos, eu estou enfermo e quero sarar. Então, o homem doente está só observando o fazedor de milagres, o fornecedor de milagres, querendo dar um milagre sem esforço nenhum. E o mensageiro do evangelho esclarecendo que não existe milagre. O que nós precisamos é conquistar a harmonia, conquistar a paz, conquistar a saúde do corpo físico, mas para isso precisamos conquistar a saúde do espírito, né? Então, daí o mensageiro, quando o homem doente pergunta, apesar dos vossos desacordos, estou enfermo, quero sarar. O mensageiro do evangelho, curar-te-ás. Todavia, deves fazê-lo com a bênção de Jesus para sempre. Ou seja, segue as leis divinas, segue o evangelho de Jesus e a tua cura será para sempre. E diz mais ainda, diz, a cura vem das entranhas do ser, vem do nosso íntimo, assim como a árvore procede da semente. E o fornecedor de milagres, já quase sem argumentos, lirismo de pregadores, garanto saúde, a saúde perfeita em poucas horas. O mensageiro do evangelho diz a saúde ilusória da carne. E aqui é bom que a gente saiba, meus irmãos, nós não somos este corpo físico, nós estamos usando este corpo físico, esse instrumento de trabalho de muita valia que devemos dele cuidar, mas nós não somos o corpo físico. Então, esse que ele garante a saúde perfeita em poucas horas, garante a saúde para o corpo, mas e a alma, o espírito? Aí, o mensageiro do evangelho diz, a saúde ilusória da carne. O fornecedor de que outra necessitará um homem no mundo? Daí o fornecedor me pergunta, qual outra coisa que interessa para o homem no mundo? E aí, dessa parte, vamos tratar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, fala da estranha moral. Lá vai ter um item que vai falar de deixar aos mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, e vai nos esclarecer que a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. É uma espécie de morte se comparado ao esplendor e atividade da outra, da vida espiritual. Meus irmãos, cada vez mais nós temos que ir internalizando esses conceitos e agirmos tal qual, porque nós não somos daqui. Nós estamos de passagem e estamos aqui para evoluir, para corrigir equívocos cometidos, para adquirir novas virtudes que ainda não temos. Então, essa abençoada escola que estamos aqui na Terra, muito bom, mas nós não somos daqui. Esse corpo não sou eu, esse é meu instrumento de trabalho que daqui uns tempos deixarei dele para no futuro tomar outro. O homem doente fala, anseio por melhoras, estou arrasado de corpo e cercado de inimigos. Ele já tinha falado lá na primeira fala dele, que estava envolto por almas que o perseguiam. Vamos tratar disso aqui? Vamos entender o que ele estava querendo dizer? E aí nós vamos primeiro nos lembrar do que falou o apóstolo Paulo na epístola endereçada aos Hebreus,
No capítulo 12, versículo 1, ele fala sobre a nuvem de testemunhas. Uma nuvem de testemunhas, referindo aos espíritos que nos observam e que nos alcançam onde estivermos, porque para eles não há barreiras físicas. Ainda no mesmo tema, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos superiores se os espíritos influem em nossos pensamentos e nossos atos. E eles diz, mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos, na questão 460. E os espíritos respondem, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrário uns aos outros? Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura, os vossos com os nossos. Daí a incerteza que se vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Meus irmãos, primeiro ponto a esclarecer. Como é que essas almas, como é que esses espíritos, como é que essas testemunhas, segundo Paulo, nos influenciam? Como é que eles chegam até nós? Eles chegam até nós por sintonia. Por sintonia, as mesmas vibrações. Vou explicar. Se nós gostamos de música, vai se aproximar de nós quem gosta de música. Se nós gostamos de esporte, gostamos de jogar futebol, vai se aproximar de nós as pessoas que gostam de jogar futebol. E assim por diante. Com os espíritos é da mesma forma. A sintonia que eles têm com nós só que é pelo nosso pensamento. Se eu penso coisas boas, tenho bons pensamentos, se aproximam de mim espíritos bondosos, espíritos que também querem coisas boas, espíritos que louvam o amor, o respeito, a solidariedade, a fraternidade. Agora, ao contrário, se nós pensamos o mal, desejamos o mal a terceiros, somos invejosos, somos orgulhosos, somos vingativos, gostamos de magoar as pessoas, se afinizam conosco, sintonizam conosco espíritos desta ordem, que têm interesse em prejudicar os outros e a nós. Além do mais, sintonizam conosco aqueles espíritos a quem nós prejudicamos nesta ou em outras existências. Por isso, é muito importante nós pensarmos. Quando nós dizemos, estou cercado de inimigos, só se eu conquistei inimigos, só se eu fiz inimigos. E a respeito disso, nós vamos ver que depois que o mensageiro do Evangelho faz aquele esclarecimento de que nós precisamos, como é que ele coloca ali? Ele colocou assim, ó, a saúde é ilusória da carne. Daí explicou todo, aí eu trouxe como é que foi. O doente, eu quero se livrar dos inimigos. O mensageiro lá, o fazedor de milagres, disse, não, eu me livro deles. Ele disse, porei teus adversários na cadeia para que te devolvam a paz. Como é que será que o fazedor de milagres vai pôr os adversários na cadeia? O mensageiro do evangelho esclarece. Deus usa o tempo e não a violência. Inimigos não transformados em amigos um dia voltarão. Jesus não mandou para nós amar até os inimigos? Amar até os inimigos. Então, é muito importante que a gente saiba isso. Algum inimigo que nós temos, na verdade, ele está mais num papel de mestre, ele está mais num auxiliar nosso. Então, é certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Nós não podemos colocar o pescoço na guilhotina. Não foi isso que Jesus pretendeu dizer, amar os inimigos. Amar os inimigos é perdoar-lhes, eles retribuir o mal com o bem. Se nós sentimos, como o doente sente lá, que estou cercado por inimigos espirituais, nós devemos orar por eles,
pedir que Jesus os ampare. Mas nós não temos como escorraçá-los, porque eles só se aproximaram de nós porque têm sintonia conosco. Então, aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca quem procurar tomar vingança. O fornecedor de milagres retruca: bobagem. Por que razões estará uma pessoa condenada à presença de desafetos quando pode arredá-los? E o mensageiro do Evangelho diz: adversários são instrutores, habituando-nos a suportá-los na convivência. Seguiremos, por fim, na estrada de luz que o Senhor nos traçou a recomendar-nos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus irmãos, quantas vezes que convivemos com pessoas com quem temos diferenças e essas pessoas nos auxiliam pelo seu jeito de ser a nós desenvolvermos paciência, tolerância, compreensão, desenvolver a bondade, aprender a calar e a ouvir. Então, às vezes essas pessoas, esses desafetos que nós achamos que são inimigos nossos, às vezes estão sendo instrutores, porque nós, para sermos perfeitos, teremos que desenvolver essas habilidades. Eu preciso desenvolver a paciência, a tolerância, a humildade. Então, olhemos bem para esse lado. Aí o homem doente, já depois de todas as coisas, ai, meus padecimentos são enormes. O mensageiro do evangelho esclarece novamente: eleva-te à cura verdadeira, aprendendo com a dor e com o trabalho a imunizar-te contra a ilusão que te faria cair em provocações maiores. Ó, às vezes nós, querendo fugir de uma doença, podemos entrar numa coisa bem pior, mais perigosa, uma provação muito maior. E o fornecedor de milagres: por que não conseguirá este homem escalar o monte do próprio equilíbrio sem aflição e enfermidades? E o mensageiro do evangelho esclarece: ninguém consegue medir a própria resistência. Mutilados existem que reclamam escoras, a fim de se movimentarem. Doença e dificuldade são algumas vezes as muletas de que carecemos em longos períodos de reajuste. Eu lembro de uma página, que não vou contar toda ela, trazida num dos livros, a respeito de um diário de um homem doente, quando a sua mãe intercedeu junto à espiritualidade amiga. Ah, ele já está sofrendo quanto tempo, por favor, tire essa doença dele. Aí vão buscar o diário dele lá. Na verdade, é o que ocorreu durante um mês, mas eu vou resumir aqui só para ficar bem claro. Pegou, então vamos ver como é que é a situação dele. Cada vez que a doença acirrava, apertava, ele sentia mais dor, ele ficava bonzinho. Aí tratava com respeito a esposa que cuidava dele, o filho, a enfermeira. Ele era um gentleman. Agradecia, muito obrigado, por favor, assim foi. Quando ele melhorava, que não sentia dor, ele ficava bruto. Aí gritava com a esposa, gritava com a enfermeira, gritava com o filho, passava, vinha a doença. E assim ele foi. Feita essa análise toda, só para encurtar a história, o espírito a quem a mãe estava intercedendo explicou: teu filho ainda não tem condições de se livrar da dor, porque a hora que ele não sente a dor, ele se torna uma pessoa, um espírito muito ruim, muito mal. Então ele precisa mais tempo nisso para melhorar. É o que o mensageiro do evangelho está dizendo para nós aqui. Muitas vezes uma doença é uma muleta que nós carecemos para ainda andar a pé, para a gente não fazer bobagem. E o fornecedor de milagres não aprova. Dou vantagens imediatas. O homem doente pergunta: não me concederia Deus uma ordem direta? Ó a petulância do homem doente. Assim, Deus não pode me dar uma ordenzinha direta? Vem falar aqui comigo. Ele não tem nada para fazer mesmo, Deus vem aqui e dá uma ordem direta. E o mensageiro do evangelho volta a esclarecer. Repito, que a violência não consta da didática divina. Deus nos ama como Pai, considera-nos seus filhos, não escravos. Deus estabeleceu leis, leis divinas, leis imutáveis, a que todos nós estamos a elas sujeitos. O fornecedor de milagres diz:
Se ele tem o direito de optar, é inútil que hesites. Muito melhor que eu te liberte hoje, que persistir em sofrimento até não sei quando. Aí o homem doente diz, como agir? E olhe a beleza do mensageiro do Evangelho. E assim procede os Espíritos Superiores, assim procede Jesus conosco, e diz, é sempre livre na escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Meus irmãos, todos nós temos o livre-arbítrio. E Kardec questiona os espíritos a respeito disso, lá na questão 843, ele pergunta, tem o homem o livre-arbítrio, seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. E aí, explica tudo isso, o homem doente, depois de escutar que ele tinha o livre-arbítrio, aceitou, decidido, a mão que o fornecedor de milagres estendia e para logo se viu restabelecido, eufórico. Aceitou o milagre, ficou bom do corpo, não sentia dor nenhuma. Desapareceu as dores. Em 6 meses, impressionado pelas aparências, seu corpo tomou formas belas novamente, aparência física dominante, realizou um casamento com riquíssima herdeira e senhoreou vasta fortuna com destacada posição na sociedade. Olha só, então quem vê assim, ah, agora sim, está feliz, estava lá doente, moribundo, na cama, e ficou rico, casou com pessoa bonita, é tudo. Entretanto, o ambiente mais elevado, clima natural e adequado para os homens de espírito sadio. Para ele, um homem doente da alma se converteu em armadilha, em trapézio para a queda infeliz. Foi assim que, em 6 meses, atingiu culminâncias em 12, complicou-se em aventuras delituosas. Em 15 meses, confiou-se ao abuso do álcool. Em 20, largou-se à morfina, começou a usar morfina. E passados precisamente 2 anos, antes dos 36 de idade, desceu para novos precipícios de sombra, num suicídio mascarado de acidente espetacular. E assim, perdeu ele a oportunidade de uma reencarnação onde poderia ter conquistado novas virtudes, poderia ter reparado equívocos de outra hora, mas não quis seguir o Evangelho de Jesus, não quis fazer a sua reforma íntima, preferiu o milagre do corpo físico. E aí, quando aquela dor que estava sendo para ele benéfica, ele não aproveitou. E digo mais, ele tinha pedido aquela situação, se nos lembrarmos lá no início da conversa deles, o mensageiro do Evangelho esclareceu: ó, você estava mal lá na erraticidade, precisava reencarnar, pediu para reencarnar nestas condições. E daí chegou aqui, deixou-se levar pelas tentações da matéria e cedeu ao milagre, sem fazer a reforma, sem curar a alma. Curando só o corpo, veio a derrocada. Meus irmãos, estamos chegando ao término da nossa conversa, da nossa reflexão. Espero que ela ajude a todos. Para encerrar, nós vamos trazer, antes da prece, de Alta de Souza. Alta de Souza foi uma poetisa brasileira da segunda geração romântica. Ela, enquanto encarnada, escreveu O Horto. Escrevia poemas românticos com alguma influência de simbolismo, ela é simbolista. Tá? Ela teve encarnada um período bem curto. Ela nasceu em 12 de setembro de 1876, ou seja, 10 anos antes do que Humberto de Campos, na cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte, e veio a falecer
a 7 de fevereiro de 1901, em Natal, também no Rio Grande do Norte. Morreu, então, com 24 anos. E o movimento literário dela, o romantismo, o simbolismo. E ela traz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, um poema curto, mas lindo, e que vai resumir essa crônica que nós analisamos de Humberto de Campos. Tem por título Almas dilaceradas. Quando em dores na terra ainda, vivia, caminhando em aspérrimas estradas, via presas do pranto e da agonia, almas feridas e dilaceradas. Escutava a miséria que gemia dentro da noite de ânsias torturadas, treva espessa da senda tão sombria das criaturas desesperançadas. E eu, que era irmã dos grandes sofredores, sofria crendo que tais amargores encontrariam termos desejados. E confiada na crença que tivera, cheguei à luz da eterna primavera, onde há paz para os pobres desgraçados. Meus irmãos, todos nós precisamos e vamos, porque é uma lei divina, evoluir. Se em algum momento da nossa jornada nós passamos por provações aos nossos olhos um pouco mais difíceis, mais dolorosas, tenhamos paciência, confiança em Jesus, porque aqui estamos tão somente a lapidar-nos. Nós, ainda espíritos bastante comprometidos com a lei divina, estamos aqui a resgatar e a evoluir. Desejo a todos os irmãos que possam, dessa conversa, desse monólogo, tirar ensinamentos. Tudo que eu falei aqui, falo para mim. Sou eu, espírito endividado, doente, e que muitas vezes acho que vai ocorrer um milagre, ou espero um milagre. Não é assim que vai ocorrer, não é dessa forma que se vai dar a nossa evolução. A nossa evolução se fará pelo nosso esforço e seremos felizes por merecimento, não por favoritismo. Deus nos ama a todos, sem distinção. Obrigado pela atenção. Senhor Jesus, amorável Mestre, chegamos ao término desta exposição. Agradeço a assistência da espiritualidade amiga e, por acréscimo da tua misericórdia, eu peço, Senhor Jesus, que o melhor das nossas energias, de todos quantos estamos participando desta exposição, cada um em sua casa, que em seus lares possa, neste momento, teus mensageiros, os espíritos luzeiros do bem, derramar, espargir por todos eles o lenitivo, o bálsamo, para que eles tenham suas dores aliviadas, seus males curados, se assim for a vontade do Pai. E para que tudo ocorra desta forma, nós oramos como tu ensinaste a Pedro, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o pão da alma e o pão do corpo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra, por caridade, de praticarmos o mal. Que assim seja. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos mentores espirituais do Centro Espírita Portal da Luz de Rondinha, nós damos por encerrado a exposição desta noite. Que assim seja.